Habemus Papam. Habemus Papam. É verdade, finalmente temos um Papa. Robert Prevost foi o cardeal eleito para ser o novo sucessor de Pedro. E ele adotou um nome que é particularmente interessante e rico e que nos faz transportar até ao século XIX, a Leão XIII. É verdade, ele escolheu o nome de Leão. Leão, mas que leão? O que é que isto significa realmente? Pois bem, eu neste vídeo o que resolvi fazer é transportar-nos até ao início da Igreja e procurar perceber porque é que os Papas começaram a utilizar este nome e identificar alguns Papas que realmente foram importantes, tanto para o bem como para o mal. Porque este é um nome que é bastante... tem esta dualidade, porque por um lado tivemos um Papa Leão Magno, tivemos o Papa Leão III, tivemos o Papa Leão XIII, mas por outro também tivemos outros problemas, com o Papa Leão X, com o Papa Leão XII... Enfim, vamos tentar abordar um bocadinho isto. Pois bem, para começar, como vocês já sabem, eu gosto muito de ver a etimologia da palavra. Leo Leonis, portanto, leão, é um animal que normalmente está associado à realeza, à autoridade, à ordem, ao domínio. A utilização de leão na Bíblia tem dois sentidos. Por um lado, São Pedro, nas suas cartas, vai utilizar como o próprio Satanás. Satanás é como um leão que anda à volta da sua presa, mas por outro lado, e assim é o sentido que nós queremos utilizar, é o leão como o rei. Cristo é o leão de Judá, tem este título davídico, fazendo lembrar o rei David da tribo de Judá, esta força, esta imponência, esta autoridade. E acho que, muito provavelmente, terá sido neste sentido que o primeiro Papa terá utilizado este nome. Transportemos-nos assim para o século V, para mais propriamente 430, quando o jovem Leão, que vai se tornar diácono da Igreja, ele que é natural da Toscana, e vai ter um papel particularmente importante, porque ele vai ser o conselheiro do Papa Sisto III. Ele é um homem humilde, benevolente, misericordioso, fora deste espaço do domínio político de Roma, fora deste luxo existente. E, portanto, a sua escolha para sucessor da Cátedra de Pedro vai ser extremamente fácil. Rapidamente ele é aclamado como o Papa Leão I e vai ser particularmente importante num domínio político-militar e teológico. Primeiramente, 452 d.C. A Península Itálica está a apresentar graves fragilidades, sobretudo com as incursões dos hunos, um povo liderado por um homem terrível que ficou para sempre na história como assassino, torturador, extremamente agressivo, um povo que era rude e que saqueou tudo o que via pela frente. Pois estou a falar de Átila, que após conquistar Pádua, Milão e estar-se consequentemente desde o norte a aproximar de Roma, a verdade é que este homem, São Leão Magno, irá confrontar Átila diretamente pela via diplomática e, apesar de não sabermos ao certo o que terá acontecido, apesar de termos muita lenda sobre isso, a verdade é que Átila resolveu não entrar em Roma. E o Romano Pontífice foi extremamente importante por esta via diplomática. A lenda diz, e isso é muito interessante, que o próprio Átila, apesar de não ser religioso, não ter qualquer conhecimento teológico, terá tido uma visão do próprio São Pedro e São Paulo que apareceriam lado a lado em São Leão Magno. Que bonito é que isto é. Isto que ficou bastante patente naquilo que é a memória. São Leão teve esta postura real e de autoridade para saber salvaguardar o interesse da Igreja de Cristo. Que bonito. 3 anos mais tarde, com a incursão dos vândalos, não vai conseguir evitar que Roma seja saqueada, mas consegue evitar que Roma seja destruída, também aí demonstrando firmeza na sua autoridade diplomática. À parte disto, ele foi muito importante, sobretudo para estabilizar uma doutrina que hoje em dia para nós parece óbvia, mas que na altura suscitava vários problemas dentro da nossa Igreja. É ele que vai convocar o Concílio de Calcedónia e que vai definir que a natureza de Jesus é perfeita na sua essência, em que ele é
verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É 100% Deus e é 100% homem. Não é 50-50, não é um bocadinho de cada um, não é um semideus, não. Ele é Deus e é homem. E então o que terá acontecido é que os próprios padres conciliares que estavam reunidos vão dizer uma frase que se imortalizou, que é: Pedro falou pela boca de leão, que ensinou segundo a piedade e a verdade. Ele vai ser um grande defensor da primazia da Igreja de Roma, por causa do martírio de Pedro ter sido em Roma, e vai, sobretudo, ser particularmente importante também numa questão pastoral. Nós temos muitos sermões dele, graças a Deus, chegou-nos até nós, e vamos perceber a maneira como ele incita a sua Igreja a viver segundo a virtude moral do Evangelho. Obrigado a São Leão, que postumamente vai ter este cognome do Magno, lembrando os grandes conquistadores, Alexandre Magno, Pompeio Magno. Pois bem, só dizer aqui uma coisa, eu não vou abordar todos os Papa Leão por uma razão muito simples. É que alguns deles tiveram pontificados muito efêmeros, muito curtos, alguns de 30 dias, nem tanto. Portanto, não há grande necessidade. Eu aqui quero apontar aqueles que são os mais importantes, pelas boas e más razões. É assim que nós chegamos ao século VIII, a São Leão III. Ele é particularmente importante não por um ponto de vista religioso, espiritual, mas sobretudo pelo seu legado político e histórico. Ele está intimamente ligado ao Imperador Carlos Magno e ao Sacro Império Romano Germânico. Porquê? Porque é ele que vai coroar o Imperador Carlos Magno. É ele que para sempre vai ligar a Igreja a este poder político. Se calhar não no âmbito da nossa espiritualidade enquanto cristãos, mas do ponto de vista político foi particularmente importante, porque acabou por blindar a Igreja a nível político, o que favoreceu muito e permitiu que a Igreja também crescesse com alguma tranquilidade. Claro, também acabou por trazer outras coisas, mas aqui o que revela e o que importa realmente ficar é a possibilidade de como a Europa cristã, a cristandade, se pôde facilmente desenvolver sobre a égide deste homem, São Leão III, mas claro, no ponto de vista político também de Carlos Magno. Avançando apenas 30 anos, temos São Leão IV, que também é um Papa muito importante, portanto estamos em 847, ele vai ficar até 855 e, como veem, até agora estamos a falar de santos, de homens que a Igreja considerou que viveram de maneira santa e que foram importantes para a nossa história. Este homem é particularmente importante, sobretudo no plano político e de estadista. Porquê? Porque a cidade de Roma, nos seus subúrbios, estava a sofrer grandes incursões de muçulmanos, os chamados sarracenos. E uma das formas que ele arranjou de tentar proteger foi amuralhar a cidade de Roma. E isso foi muito interessante, porque de que nos vale ter um poder espiritual, mas que também não existe uma proteção real e concreta das pessoas para poderem exercer livremente os seus direitos religiosos. E isso ele foi muito importante. Depois, na Batalha de Ostia, em 849, ele convoca uma Liga Santa, portanto, faz já uma antevisão daquilo que depois vão ser vários momentos de conquistas e reconquistas cristãs, mas, sobretudo, uma ideia que é particularmente interessante na história, que é a possibilidade de nós podermos nos unir por causas que são extra-políticas. Portanto, Deus funciona como um elo de ligação em todos nós. Tem esta possibilidade de criar uma multiculturalidade centrada nele. A cruz é verdadeiramente o sinal de multiculturalidade e de inclusividade. Todos estão contidos naquela cruz de Cristo. Não houve ninguém que ficou de parte. Ele vai morrer após 8 anos do seu pontificado e uma das coisas é que aqui para os nossos amigos mais tradicionalistas e algumas pessoas que se possam lembrar da missa tridentina, é ele que vai utilizar um cântico que é o Asperges me Domine. Agora, vamos dar aqui um salto mais umas centenas de anos e vamos chegar até 1049 com Brunon, ou Bruno, que irá nascer, nós não sabemos bem ao certo, mas sabemos que será ali na zona da Alsácia e da Lorena,
que hoje em dia pertence à França. E vamos chegar a este homem, também ele santo, que será São Leão IX. E ele vai ter uma especial importância. Portanto, muita coisa aconteceu na história da nossa Igreja. Como podem calcular, uma das coisas que aconteceu, eu já tinha falado disto noutro vídeo, é que dentro de Roma e das grandes cidades da cristandade, o clero, por vezes, vai se esquecer um pouco dos seus votos e vão se esquecer um pouco do Evangelho e vão-se aproveitar mais daquilo que é o poder mundano e temporal. E então São Leão IX vai ser um homem particularmente importante, porque ele é monge beneditino. E de todas as vezes que nós temos monges na Cátedra de Pedro, é muito interessante, porque acontece sempre um bocadinho uma ruptura daquilo que se realizava até então. E então o que ele vai fazer é isso mesmo, tentar procurar reabilitar o cristianismo primitivo, voltar ao Evangelho. Ele vai condenar gravemente e implacavelmente vai conseguir combater o pecado da simonia, que é a venda e o comércio de bens eclesiásticos e de favores eclesiásticos. Por exemplo, uma das coisas que acontecia era a tentativa de pagar pelos efeitos de um sacramento. Uma coisa um bocadinho estranha, se calhar, para nós, mas era algo que acontecia na altura. E então ele vai combater duramente isto. Ele vai criar regras também moralizantes para o clero e, à parte disso, vai procurar que o poder dos bispos volte a ser, sobretudo, um poder eclesiástico, teológico e não um poder político. Portanto, isso era uma das coisas muito importantes. É que o poder eclesiástico estava-se a tornar demasiado apetecível por causa desta dimensão política e temporal que ia predominando toda a Europa cristã. Ele é um homem muito importante deste ponto de vista, mas infelizmente há uma grande dor que eu tenho e que nós todos temos, obviamente, é que ele também é o Papa do Cisma. É o Papa do Cisma com a Igreja Ortodoxa Oriental. A verdade é que, a par da sua visão monástica, apesar da sua austeridade, apesar da sua espiritualidade, infelizmente não conseguiu evitar este grande cisma que até aos dias de hoje perdura e que só em 2016 é que o Papa Francisco fez um esforço muito grande, sobretudo com o Patriarca de Moscovo, da Igreja Moscovita, perceber que aqui o nome de Leão, apesar de ter uma índice bastante positiva, também teve uma índice bastante negativa que perdura até hoje. Aqui vai ser o início dos problemas com o Leão, digamos assim. Mas pronto, ele é um homem santo e foi, na maior parte das situações. Não quero estar a abordar o cisma aqui, quem sabe, se vocês tiverem interesse, eu gosto muito deste tema e se calhar podemos falar um pouco sobre isso noutro vídeo. Quem sabe até trazer alguém da Igreja Oriental para falar um pouco melhor sobre isso. Vamos agora avançar cerca de 500 anos. Vamos para o Renascimento, vamos para a Itália, vamos chegar a um homem que ainda hoje divide os ânimos. Ele é o homem que dará um grande contributo para a cultura europeia, até aos dias de hoje. Até me arriscava a dizer que ele é um dos homens que permite o turismo, ainda hoje. E estamos, claro, a falar de Giovanni de Medici ou Leão X. Como podem perceber logo pelo apelido, estamos a falar daqueles momentos em que a Igreja teve o domínio de várias famílias poderosas e ricas de Itália. Estamos no momento em que as reformas de São Leão IX já não importavam, que a Cúria Romana se tinha revelado bastante corrupta, não só moralmente falando, mas também em termos políticos. O poder temporal do Papa sobre os Estados Pontifícios era superior ao poder espiritual e Giovanni de Medici, o Papa Leão X, vai ser esse tipo de Papa, vai ser um Papa do mundo. Do mundo não no sentido de criar pontes, mas no sentido oposto. Vai ser alguém que vai ascender à Cátedra de Pedro como um homem demasiado político e de uma visão, se calhar, demasiado política, e isso vai-se ver, sobretudo, com a cisão com Martinho Lutero. Ele é o Papa que vai excomungar Martinho Lutero e que vai ter este problema com os protestantes, que também vai reinar até hoje. Apesar de tudo, ele é um homem do Renascimento e ele vai ser muito importante culturalmente falando. No domínio cultural e artístico, ele vai trabalhar muito por Roma. É ele o grande homem que vai colocar Roma ainda hoje no mapa.
Ele vai atrair até si brilhantes artistas como Rafael, como Michelangelo, Pico della Mirandola, Sangallo, Bramante, Bembo. Toda essa gente vai estar na corte papal. Ele vai contribuir em termos artísticos e muito para a Igreja. Vejam a Basílica de São Pedro, tudo aquilo é deste tempo. Portanto, o grande rugido do Leão Magno, de Leão IX, todos esses rugidos aqui ficaram um bocadinho perdidos. O nome Leão, muito provavelmente aqui, para Leão X, ficou associado, se calhar, a uma autoridade demasiado política. E começamos aqui no declínio do nome Leão. Depois, passado pouco tempo, um sobrinho dele, Leão XI, vai apenas durar 26 dias no seu pontificado e vai utilizar o nome por causa do tio. Portanto, já nem há aqui um desígnio face a Leão Magno. Vamos agora também avançar cerca de 300 anos e chegaremos a 1823, a Aníbal de la Genga, ou Leão XII. E vai ser um Papa muito interessante e bastante atual, digamos assim, porque ele vai viver o jubileu de 1825. Nós estamos agora a viver o jubileu de 2025. E isso é muito interessante, porque existe uma componente que nos faz ligar ao passado através deste ano jubilar. Ele é um Papa que vai viver um período também muito conturbado a nível social e político. Portanto, a Revolução Francesa foi há pouquíssimo tempo. Tivemos Napoleão, as invasões napoleónicas, por exemplo, aqui na Península Ibérica. Vai ser um Papa que vai lidar com esta Igreja em ruína e que, por vezes, vai ter algum tipo de medidas um pouco mais austeras e, por vezes, até tirânicas. Por um lado, ele vai procurar que o seu clero se formalize. O que é que isto quer dizer? Que tenha um conhecimento mais técnico, até das próprias ciências que também se estavam a desenvolver. Estávamos num período bastante anticlerical. Era importante dotar o clero do maior conhecimento possível. Não apenas a nível teológico, claro, mas também a nível científico. Era importante acabar um pouco com a ideia de a Igreja como impedimento do conhecimento, que foi algo que foi difundido ao longo dos séculos e que por vezes é um pouco injusto, essa designação. Ele vai ser um Papa particularmente importante e que vai estar muito unido ao rei Luís XVIII da França, quando vai haver aquele pequeno interregno em França da monarquia. Vai também estar ligado aos czares na Rússia, mas infelizmente vai ser alguém que no domínio político internacional não vai ficar muito bem visto. Ele também vai ficar ligado a um certo antissemitismo, a uma guetização dos judeus, e no período do século XIX, do início do século XIX, e lembrem-se, por exemplo, aqui em Portugal vamos estar a viver todo aquele período conturbado do liberalismo, do confisco de bens e tudo mais. Se calhar não era o Papa que se necessitava na altura, mas quem sabe. E depois da tempestade chega sempre a bonança, como o povo gosta muito de dizer, e de facto Vincenzo Gioacchino Pecci, que será Leão XIII, vai ser um Papa revolucionário, de facto. Não revolucionário no sentido negativo, mas no sentido positivo. Porque no período em que estamos a viver do século XIX, vai ser um Papa que vai consolidar a doutrina social da Igreja. Se não viram o vídeo anterior, eu falei dele, vou deixar aqui o link em baixo, podem ir ouvir, eu falei com mais pormenor sobre ele. E agora quero, sobretudo, falar sobre duas coisas. Nestes tempos tem-se falado muito da Rerum Novarum, tem-se falado da doutrina social da Igreja, e a escolha de o nome Leão XIV representa isto mesmo. Aquilo que nós vimos na história é que o nome esteve ligado a momentos em que, depois de uma determinada ambiguidade social, política, religiosa, chega um período de ordem. E por vezes é importante. Se nós temos a nossa casa completamente desarrumada, a dada altura é importante chegar a um ponto e dizer, bem, isto precisa de ser limpo. E quem sabe se Leão XIV não é isto mesmo que quer fazer. Tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista externo. Creio que a escolha de Leão XIV e do nome estará muito associada a esta doutrina social da Igreja, de Leão XIII. Com todas estas situações que nós vamos vivendo
dos imigrantes, dos ataques constantes à vida, dos problemas que se vivem cismáticos, por exemplo, na Alemanha, que vivemos, por exemplo, com algumas tensões com a Conferência Episcopal Africana, os problemas com a Igreja Ortodoxa, que temos que nos aproximar de alguma maneira, que o Papa Francisco conseguiu e muito bem reativar. De facto, o nome Leão fez todo o sentido. Este delinear desta figura era necessário. E, sobretudo, se calhar temos que fazer um regresso também às origens, se calhar não a Leão X, mas se calhar a São Leão Magno. E, sobretudo, lembrar-nos de uma coisa, o rugido do leão, lembrar-nos desse que é o verdadeiro, o próprio Cristo. É isso que nós desejamos no coração do nosso novo Romano Pontífice. Que ele não tenha medo de rugir quando for necessário, que ele saiba estar sereno, mas que também saiba dizer uma palavra de ordem. Tal como Jesus fez. Falar da compaixão, da misericórdia, claro que sim, nunca se esquecer dela, da caridade acima de tudo, mas também saber dizer uma palavra um pouco mais dura. Recordando as palavras de Jesus, que a sua atuação seja verdadeiramente sim, sim, não, não. Não precisamos de ambiguidades, precisamos de firmeza na fé. A todos, não se esqueçam de rezar pelo nosso novo Papa, Leão XIV, rezar pelos cardeais que o elegeram e, sobretudo, rezar pela nossa Igreja. Um grande abraço a todos e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.